Saúde, paz e luz a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Diálogo Espírita. Conforme nós anunciamos na semana passada, hoje nós estamos estreando um novo quadro aqui no programa. Reflexões de A a Z vai abordar o Espiritismo de uma forma diferente, em doses homeopáticas, podemos dizer assim. E como é que a gente vai fazer isso? Bem, esse quadro, em primeiro lugar, esse quadro vai se revezar com o tema livre e com o quadro Nós e o Mundo. Toda vez que ele for apresentado, usaremos pequenos tópicos de alguma forma relacionados com o Espiritismo, tendo em vista que o codificador Allan Kardec afirmava sempre que a doutrina espírita, o Espiritismo, se relaciona com todos os ramos de conhecimento, sejam as ciências materiais, as questões sociais ou metafísicas. E esses tópicos seguirão a ordem alfabética. Então, num programa, a gente vai utilizar-se de tópicos iniciados pela letra A, no seguinte pela letra B e assim sucessivamente. Hoje, por exemplo, nós selecionamos aqui os seguintes tópicos: assédio, azar, arrependimento, apatia e avisos. Como não há um tempo determinado para a explanação de cada um desses itens, é possível que um ou mais deles acabem ficando para serem analisados numa nova oportunidade. Então, amigos, acompanhem o nosso programa de hoje, que inicia justamente com o quadro de estreia Reflexões de A a Z. Então, meus amigos, estamos estreando o nosso quadro Reflexões de A a Z. Estou aqui na companhia da Edegéria e da Rose Heidmann. E eu vou começar logo aqui com a Rose, para a gente não perder tempo. E uma das palavras, um dos tópicos que a gente escolheu, que a gente acha muito importante, que tem bastante a ver com a doutrina espírita, é assédio. Estou certo ou estou errado? Está certo, mas assédio é uma coisa de que se fala muito também atualmente com outras acepções, que não são tão diferentes. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ver. O que é assédio? Uma perseguição insistente, inconveniente, né? Tentando forçar uma pessoa a fazer coisas com as quais ela não concorda, com ela preferiria não fazer. É a força de agressão, às vezes verbal, moral, né, de alguém sobre outrem. Pode ser assédio sexual, pode ser um assédio no trabalho, né? Pode ser um assédio moral, pode ser um assédio virtual. Existem diversas espécies. O que nós temos que lembrar na doutrina espírita, né? O assediador um dia morre, ele perde o corpo. Ele muda, ele não muda. Ele está solto, muitas vezes livre, invisível, e continua com as mesmas características. O que ele faz? É aquele que se compraz em perseguir, em causar problema para o outro, em tentar forçar o outro a seguir a sua vontade. Ele procura pessoas incautas, ambientes ociosos, grandes multidões, baladas, carnaval, né? Grandes aglomerações, e tenta se aproximar de pessoas invigilantes e forçá-las a agir de uma maneira que por si só talvez elas não adotassem aquele tipo de conduta. Esses espíritos desencarnados, eles assediando, tentam convencer outros a fazer aquilo que talvez por si eles não fizessem, para buscarem os prazeres, a satisfação que não tem mais por si só como encontrar, ou às vezes só para causar problema, causar prejuízo mesmo, se divertir à custa alheia. A gente que passa, às vezes, de carro, vindo de palestra, tarde da noite, e percebe o movimento espiritual, às vezes enxerga as entidades, passa por essas regiões dos barzinhos, das baladas, às vezes vê multidão de espíritos ociosos ali vagando, procurando alguém para influenciar, para levá-la a experimentar bebida, droga, para que eles possam se locupletar também. Então, o assédio não acaba quando a pessoa desencarna. Ele existe mais atuante do que nunca entre os espíritos desencarnados. Então, é fundamental nós estarmos atentos a isso. Por quê? Como é que você se livra do assediador? Encarnado, no mundo aqui, material. Você tem que primeiro ter consciência que aquilo é assédio, né? E depois reagir, mudar de ambiente, evitar a influência, procurar ajuda. Do ponto de vista espiritual não é diferente.
a pessoa recebe aqueles pensamentos maus e às vezes ela relaciona com coisas nas quais nem sequer havia pensado antes. Ela não sabe que está sob influência espiritual. Então, o primeiro passo é perceber que aqueles pensamentos perturbadores que vêm reiteradamente à mente, né, não devem sequer ser combatidos, têm que ser ignorados. Porque o assediador espiritual, ele tem que ser deixado de lado e temos que nos focar em outras coisas para evitar a sua companhia, para que ele se canse da nossa, né? E vá procurar a sua turma, como se diz, não fique conosco. Bem colocado, só não sei se a VG também gostaria, se vai dar tempo de fazer alguma colocação sobre esse tópico, ela vai falar sobre outro, mas assim, a gente concorda plenamente com essa definição mais restrita, mas dentro da doutrina espírita a gente usa também, mais comumente, o termo de obsessão. Os processos obsessivos, quando que também não deixa de ser assédio, só que por outros fatores. Né, por outros motivos. Então, uma situação de vingança, de uma vida pretérita, ou até, como ela disse, desencarnou mas o outro ficou e ficou a desavença sem ser acertadas, né? Não se chegou a um denominador comum, não houve o perdão recíproco, aquela coisa toda. Mas então, também, mesmo, né? Sim, com certeza. Então, a obsessão, o obsessor é um assediador, que por outros motivos também ataca a vítima e tenta... Aí tem o problema que ela falou ali, que a pessoa às vezes não percebe que está sendo perturbada. Porque Kardec coloca que tem 3 tipos de obsessão, né? A simples, a fascinação e a subjugação, a gente já falou em outras oportunidades. Sabe uma última coisa só? Quando a gente não consegue evitar aqueles pensamentos perturbadores, o que eu digo, né, para os amigos que perguntam o que eu faço? Eu digo, mata de tédio o assediador. A Kardec fala. Leia, estude, trabalhe, não fique ocioso. Ele vai achar sua companhia tão desagradável, tão chata, que vai embora. A Kardec fala que é para cansar o assediador que ele se afasta. Então, com você agora, azar. O que tem a ver, Hilde, azar com o espiritismo? Pois é. Acreditamos em azar? Sorte, azar? Não acreditamos nem em sorte nem em azar, né? Mas trazendo aqui para essa questão do azar, que se nós formos procurar no dicionário, o que é o azar? Azar é justamente a falta de sorte, né? A infelicidade. E aí, eu não sei se vocês recordam, e aí a gente até se entrega na idade, né? Mas não sei se vocês recordam do Lip Hard, aquele desenho animado que dizia, né? Ó céus, ó vida, ó azar, né? Era a hiena, né? A hiena hard. Então, é assumir esse papel, né? De que nada é bom, a vida, mas a minha vida, eu sou um desgraçado, eu sou um infeliz, eu não tenho sorte, tudo acontece comigo. E aí nós nos entregamos, quando de fato nós temos que pensar na lei do trabalho. Quando Kardec, até trouxe anotado aqui, quando Kardec pergunta para os espíritos que se a gente deve entender por trabalho só as ocupações materiais, a espiritualidade nos responde que não, que o espírito trabalha assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Então não adianta eu ficar como a hiena, desesperada e achando que eu sou uma pobre coitada, que nada de bom acontece comigo mesmo, não adianta eu fazer ou deixar de fazer ou não fazer, a infelicidade vai bater a minha porta. E é justamente o contrário. A doutrina espírita nos esclarece que nós somos responsáveis pela nossa jornada. Esse progresso evolutivo, ele acontece a partir da nossa decisão, da nossa escolha a todo instante de fazer o diferente, de fazer acontecer. Eu não posso ficar esperando pela Rose, pelo isso, para acontecer alguma coisa na minha vida. Vou ficar parada aqui que a Rose vai trazer todos os benefícios para mim. Isso vai conseguir trabalho para mim, vai conseguir meu estudo. Não, eu sou responsável. Eu tenho que trabalhar tanto o mental, o emocional e o espiritual, não é? Então, essa questão do azar
Não existe. Nem jogos de azar. Nem jogos de azar. Loteria. É sorte, né? azar. Como Sorte, é que ganha a Mega Sena fulano, lá? né? Seria muito bom poder conversar com os nossos mentores e pedir para eles assim, Assopra, dá né? aí, assopra aqui, né? Fala aí para mim, psicografa aqui os 5 números da loto, né? Eu vou psicografar os 5 números e quero ganhar sozinho. Isso não existe. A gente pode até perguntar, mas como é que tem pessoas que ganham. Né? Então a gente sabe que tem ali um propósito, porque senão também não seria permitido, ninguém jamais teria ganho. Mas dizer assim, eu não ganho, tudo que eu faço, eu participo de bingo, tudo que eu coloco meu nome, não sou sorteada, não tenho sorte, eu sou azarada. Não existe isso. A questão é mental também, é o nosso pensamento, as nossas ideias. Nós temos que nos colocar para a vida. Eu consigo, eu sou capaz, eu vou fazer. Não deu certo hoje, daqui a pouco pode dar certo. Tente outra vez, claro. Refaça, reavalie as ideias, né? Aquilo que nós fizemos. Peraí, não deu certo dessa forma. Isso realmente é algo importante, é importante. Agora, é necessário para a minha vida? Porque é importante, tudo é na vida. E aí nós vamos fazendo assim. Então, azar para nós, que sabemos da importância do fazer, do realizar, das nossas responsabilidades, que somos nós os construtores do hoje e do amanhã, aprendendo com todo o aprendizado que nós já trazemos na nossa bagagem, e aí nós vamos construindo. Então, o que não pode é ficar parado, esperando pelos outros. Sabe o que eu acho na doutrina espírita também? Muito mal interpretada, mal conhecida, mal estudada. As pessoas às vezes dizem, não, isso é karma. Estou pagando da minha existência passada. E a doutrina espírita ensina o contrário. Tem planejamentos básicos, né, aos quais você não pode se furtar, que visa te dar experiência. Às vezes eu diria que às vezes é. Mas a maioria, que nós construímos o nosso destino no hoje e no agora. Ela já falou isso. O karma. Nós somos senhores do nosso destino, né? Está em nossas mãos. Agora, algumas contingências a gente sofre. Mas não tudo. Não, a gente sempre pode reescrever a nossa história. Com certeza. Tem o terceiro item, Rose, e depois, se ela quiser complementar, sobre arrependimento. Bom, arrependimento. Bem diferente agora o assunto. Emmanuel traz uma colocação interessante. Ele diz assim, a pessoa é atingida primeiro pelo remorso. Quando ela realmente nota que fez alguma coisa muito errada e acorda, aquela dor por uma circunstância externa que te comove e te modifica interiormente. Aí nasce em você o quê? A reflexão, né, a respeito do que você fez e o arrependimento. O arrependimento que vai ser o quê? No ponto de vista, né, da doutrina espírita, o primeiro passo para a sua modificação. Não é um arrependimento vazio que vai te levar a perder tuas horas se lamentando pelo que você fez de errado, porque errar faz parte do processo evolutivo. Um arrependimento construtivo, enfrentado positivamente, que vai te levar a modificar a tua vida a partir dali e, espiando ou reparando, né, aquilo que você fez de errado, a traçar novo rumo para a tua existência. Imaginou-se Paulo de Tarso, quando caiu do camelo lá, e viu Jesus, né? Dissesse, estou arrependido do que eu fiz e ficasse se lamentando o resto da vida, nós não teríamos o cristianismo difundido como temos, né? Então, ele era um assassino, imagina, as nossas faltas às vezes são bem menores. Então, arrependimento é útil, é oportuno, mas tem que ser o primeiro passo para a nossa modificação, para o nosso trabalho de reparação. Você não acha? E não é um arrependimento da boca para fora, né, Rose? Porque a gente fala assim, eu sou tão arrependido, mas fica parado, não faz nada. Porque o arrependimento é esse convite. É um convite que nos é feito, justamente como a Rose falou, e que aí nós vamos renovar os nossos valores, inclusive, né? Os valores morais, passar daquela situação, tá? Eu errei. Não adianta também ficar, como você falou, né, no remorso, porque é aquela coisa, né, o remorso, remoer, ficar ali naquele círculo vicioso e não faz nada. A partir do momento que você realmente se arrepende, como foi já dito aqui, nós aí temos agora o que eu vou fazer com isso? Eu errei. Então agora eu vou agir.
Adiante daquele arrependimento, Jesus nos convidou tantas vezes, né? Segue-me. O arrependimento, como disse Mateus, né? Que Jesus nos falou, que o arrependimento é um passo adiante para alcançar o reino dos céus que está em nós. Claro, o que ele disse para a mulher pecadora, né? Vai e não peques mais. O que ele disse para Zaqueu, né? Hoje a salvação entrou na tua casa, porque ele se arrependeu. É um sistema produtivo, proativo, de contribuição para o bem. Quando nós ficamos com remorso, né? Arrependidos, e ficamos lambendo a nossa ferida, nós estamos gastando o nosso tempo egoisticamente. Não estamos preocupados em reparar, em auxiliar. Se a pessoa a quem a gente ofendeu, que a gente feriu inadvertidamente, às vezes até está longe do nosso caminho, vamos pagar à vida. Vamos ser úteis a outros, nos empenharmos nas boas obras, que o arrependimento, ele é o quê? Experiência conquistada. A pessoa reconhece que errou, assimila aquilo, está disposta a não fazer de novo e usa a experiência adquirida para crescer um degrau. Se Deus não quisesse que fosse assim, Ele nos criaria perfeitos. Ele nos criou simples, ignorantes, suscetíveis do erro. O erro visa o quê? Aprendizado. É por isso que a gente, né? É um passo atrás do outro, né? É um passo para frente. O Evangelho, segundo o Espiritismo, lá também consta que são 3 etapas pelo qual o devedor passa, ele tem que passar. O primeiro é o arrependimento, né? É importante e começa por ali, mas passa pelo processo expiatório dele sentir, digamos, na carne, que às vezes está desencarnado, mas é um modo de dizer, né? Aquilo que ele fez sofrer alguém, o que ele lesou em alguém, não necessariamente passar por uma experiência igual, mas aprender, né? Mas viver emocionalmente, talvez, psicologicamente, aquela situação. E a terceira etapa, que é a reparação. Então, como foi colocado, não adianta nada o arrependimento se a pessoa é incapaz de se levantar e estender a mão lá e pedir desculpa para aquele que foi ofendido. Ou ajudar, né, os outros naquilo em que ela errou. Exatamente. Ser útil aos terceiros, né? Amigos, esperamos que tenham gostado do nosso Reflexões de A a Z. Semana que vem tem mais. Até lá. Sem arrependimento. Sem arrependimento. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a difícil aceitação das guerras. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, sobre o codificador Allan Kardec. Em lentes especiais, o DNA divino nos faz todos irmãos. E ainda, cada povo tem o governo que merece. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Amigos, hoje no Fonte Allan Kardec, iremos conversar a respeito do livro Pai Nosso, de Francisco Cândido Xavier. É um capítulo que vai falar a respeito de pequenos aborrecimentos. Então é bem interessante, porque nós, no nosso dia a dia, nós temos os pequenos aborrecimentos e nós, às vezes, na maioria das vezes, nós não fazemos uma reflexão dos ocorridos. Por que nos aborrecemos? E por quê? E o que consequência isso nos trouxe? Consequências boas ou consequências realmente de amargura, só de tristeza? Será que os pequenos aborrecimentos são apenas para aborrecer mesmo? Veja bem essa história. Conta-se que um moço muito dedicado, um jovem estudante da doutrina espírita, estudioso da doutrina espírita, e que procurava seguir os ensinamentos do mestre através dos seus exemplos, e ele então meditava, ele orava, ele estudava, e ele era uma pessoa que sempre tinha uma palavra amiga, uma palavra de incentivo, de acolhida a todas aquelas pessoas que chegavam até ele. Ele não se importava em passar grande parte do seu dia atendendo a pessoas que vinham até ele. Até que um dia ele tinha um compromisso muito importante, o qual ele não poderia chegar atrasado. E ele então, no dia que antecedia esse encontro, ele ficou imaginando como que ele poderia fazer para chegar pontualmente nesse
compromisso. E ele então teve a ideia de ir de ônibus. E assim então levantou cedo, se preparou com antecedência e foi até o ponto do ônibus para fazer o trajeto, que era longo. Teria que atravessar praticamente toda a cidade para que ele chegasse até onde ele tinha esse encontro. Quando ele chega no ponto do ônibus, o ônibus está lá encostado, chega ali um vizinho e começa a conversar com ele, e ali aquela conversa vai longe. E é uma conversa sem pé, sem cabeça, e ele vai ficando preocupado porque o tempo vai passando, e ele vai olhando o relógio, e ali aquela conversa, e ele é todo atencioso, mas aflito, porque ele tinha que pegar aquele ônibus. E ali aquela conversa sem fim, até que ele vê que o ônibus então parte sem ele. E ele fica ali então pensando, meu Deus, e agora? De repente ele escuta um barulho e todos se olham, o ônibus acabou sofrendo um acidente algumas quadras depois do ponto que partiu. E aí ele pensou, puxa, se eu tivesse ali no ônibus, eu só não iria atrasar, como eu também não conseguiria ir no meu compromisso. Foi um pequeno acidente com o ônibus, ninguém se machucou, foi apenas danos ali materiais para o ônibus, e ele então ficou a pensar do que ele tinha se livrado. Quantas vezes nós temos que mudar a nossa rotina, mudar o nosso fazer, e nós ficamos tão aborrecidos. Quando chega no final, aquele pequeno atraso ou aquela pequena mudança nos foi benéfico. Antigamente a gente escutava assim, que há mal que vem para bem. Muitas vezes aquilo que a gente acha que é um mal, na realidade é um cuidado que a espiritualidade, que Deus está nos promovendo, nos dando a oportunidade de fazer diferente. Então que sejamos atentos ao nosso dia a dia, porque nós propomos fazer as coisas, nos programamos, mas Deus dispõe, e que nós podemos ter sabedoria para analisar esses pequenos aborrecimentos e tirar grandes lições. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, a difícil aceitação das guerras. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, sobre o codificador Allan Kardec. Em lentes especiais, o DNA divino nos faz todos irmãos, e ainda, cada povo tem o governo que merece. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Olá, amigos! No quadro Espiritismo Responde de hoje, nós temos uma questão bastante interessante. Ela fala assim, pergunta, quando a gente morre, sempre tem algum espírito para nos receber do outro lado? E se for uma pessoa muito má, um assassino, por exemplo, será apanhado por espíritos maus também? Vejam que interessante. Primeiro, aqui nessa questão, nós precisamos entender alguns pontos. Primeiro, o nosso pensamento, ele faz sintonia com o mundo espiritual. Então, se nós vivemos aqui na nossa vida, como encarnados, com pensamentos depressivos, pensamentos de maldade, pensamentos de prejudicar o outro, você logicamente vai atrair para perto de você espíritos que tenham a mesma sintonia. Quando a gente morre, nós vamos sintonizar igualmente com esses espíritos, porque já fazíamos isso enquanto encarnados. E não muda nesse aspecto, porque a morte, nesse sentido da palavra, morreu, acabou, não existe. A morte é apenas uma transformação, é uma passagem. Nós vamos continuar existindo no mundo espiritual. E o que faz o nosso acolhimento é essa sintonia que nós vamos desenvolvendo e aprimorando
aqui nas nossas experiências terrestres, de acordo com o nosso adiantamento e com aquilo que aprendemos na nossa evolução, com todas as existências e vidas que já tivemos. Mas eu gostaria de ler um trecho da explicação de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na parte que fala sobre perturbação espiritual, no capítulo 3º do Livro dos Espíritos. Essa explicação, ela veio após a pergunta 165. A pergunta diz assim: o conhecimento do Espiritismo exerce uma influência sobre a maior ou menor duração da perturbação depois que a pessoa morre? Aqui o Kardec traz a explicação assim: no momento da morte, tudo é inicialmente confuso. A alma precisa de algum tempo para se reconhecer e ela fica como que atordoada no estado de uma pessoa que, saindo de um sono profundo, tentasse compreender sua situação. A lucidez de ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria da qual acabou de desprender-se. Quando se dissipa a espécie de neblina que obscurece seus pensamentos. A duração da perturbação, que sucede à morte, é muito variável. Pode ser de algumas horas, de diversos meses ou mesmo de diversos anos. Aqueles para quem ela é menos longa são os que, quando vivos, se identificaram com seu estado futuro, pois então compreendem a imediata situação. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, conforme o caráter dos indivíduos, principalmente conforme o tipo da morte. Vejam que interessante. E ele continua: nas mortes violentas, por suicídio, por suplício, por acidente, apoplexia, ferimentos, o espírito se surpreende, ele fica perplexo e não acredita estar morto. Ele defende essa ideia obstinadamente. No entanto, vê o seu corpo, sabe que é seu, mas não compreende que seja separado dele. E aqui ele continua, a explicação é longa e eu indico que vocês leiam na íntegra essa explicação, porque é muito interessante e maravilhosa, porque é muito detalhada. Então, para resumirmos essa questão, nós vamos dizer: a sintonia, o treino do pensamento, se aquele espírito, enquanto encarnado, estava com o pensamento no bem, se ele estava se esforçando para a sua evolução moral, ele vai atrair para junto de si, passando por essa perturbação que é para todos os espíritos, quando desencarnam, ele vai atrair para junto de si espíritos amigos, pode atrair seus familiares, pessoas queridas. Só que, se ele manteve a sua sintonia, vamos dizer assim, ruim, né, no mal, prejudicando as outras pessoas, ele também irá, por consequência, atrair esses irmãos para junto de si. Então, vamos cuidar da nossa sintonia, do nosso pensamento e vamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou: amar o próximo como nós amamos a nós mesmos e a Deus acima de tudo. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adpr@adpr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor.